Trabalhar um pouquinho então, deixa eu botar aqui Poft. Começando então a nossa aulinha de hoje com algumas dicas de atualidades de geografia de Santa Catarina. Então, a partir de 1950, aqui a gente fala de Santa Catarina. A gente começou a receber os migrantes ou os imigrantes japoneses. Você não pode esquecer que as migrações que vêm para o Brasil, elas são geralmente antes do século XX, mas os japoneses é exclusivamente no século XX, a partir de 1908, com o desembarque do navio Kasato Maru, lá em Santos, que veio os primeiros casais japoneses para cá, que num primeiro momento, né, no Brasil eles não iam ficar, mas foram ficando e ficaram. Sobre a imigração japonesa aqui no estado de Santa Catarina, a gente afirma sempre que os japoneses eles introduziram novas técnicas daquilo que a gente chama de horticultura, ou seja, novos modelos, novas espécies de árvores frutíferas que não tinham no estado. Por exemplo, maçã, pera, nectarina, são algumas plantas que foram introduzidas aqui no estado pelos japoneses. Então, se essa questão você tivesse, ela é verdadeira. Sempre lembrando que quando eu falo dos japoneses, eles formaram colônias agrícolas a partir de 1961. E a partir de então eles se fixaram num lugar que já caiu uma pegadinha sobre essa, numa prova que é a cidade de Frei Rogério. Onde tem a maior colônia japonesa em Santa Catarina é Frei Rogério. Só que lá, o local disponibilizado pelo governo é chamado de Governador Celso Ramos. Então algumas pessoas que estavam lá no enunciado tinham as questões e uma alternativa era Governador Celso Ramos. E o cara foi lá e errou a questão. Japoneses, que tem uma festa maravilhosa, a festa da cereja, né? É a festa que tem muitas cores, bastante sedas, etc e tal. Elas trazem para nós uma festa muito colorida, muito bonita de se ver, né? Que infelizmente estamos proibidos de ver essa festa nos últimos anos. Curitibanos que tem alho, né? Aliás, o alho, né? Tem um tipo de alho, me foge o nome agora, que foi trazido pelos japoneses para o Brasil. São Joaquim, Lages, Joinville, Caçador, Floripa, tá cheio de japonês. Inclusive em São Joaquim, você pode observar quando você vai lá passando de carro, né? Aí você olha assim, Fazenda Fujimori, Fazenda Tonokato, Fazenda Katiro Pashiro. É um monte de fazenda de japoneses já por conta da própria do crescimento japonês nessa região. Vamos para a segunda questão, que fala também de Santa Catarina. Por que eu coloquei essa questão? Porque nós estamos comemorando esse ano 250 anos da fundação de Lages. Só que Lages começou com o nome de Vila de Nossa Senhora dos Prazeres. Por quê? Porque você tem... acho que em história você já viu isso também, em geografia a gente fala quando fala da formação do território brasileiro. Santa Catarina, quando tiver aulões de Santa Catarina se fala bastante sobre isso, que a maioria das cidades criadas em Santa Catarina, principalmente, ela tem nomes de santos, porque é bem da questão dos açorianos. Nossa Senhora do Desterro, Nossa Senhora dos Prazeres, Nossa Senhora de Angelina, Nossa Senhora, sabe, tudo são santos que se colocam. Então, nessa região de Lages, por ser uma área de planalto, com bastante campinas, você tem as fazendas de criação de gado e garante também o pousio dos tropeiros. O que é o pousio dos tropeiros? Você lembra que você teve a própria Revolução Farroupilha, né? Quando você tem a questão que envolve o ciclo econômico da mineração no Brasil, ele traz para nós o quê? Ele traz a produção de ouro. E aí quem alimenta esses trabalhadores, as pessoas na região sudeste, né, Minas Gerais, etc. e tal, são os tropeiros que colocam no lombo das mulas carne, que é a carne de charque. Inclusive no Rio Grande do Sul, se você for fazer prova no Rio Grande do Sul, muito pouco de escravidão. O que tinha de escravidão era o negro saladeiro, que é o cara que jogava o sal nos pedaços de carne em cercas assim, né, em pedaços de mourão para você salgar a carne para que ela não estragasse no caminho. Então em cada lugar que eles paravam, eles ganhavam uma parada e aí se formava um vilarejo em torno. Então foi garantido os pousios. Aí tem São Joaquim, Lauro Miller, Bom Jardim da Serra, Curitibanos, tudo tem caminho dos tropeiros. E hoje então, Vila Nossa Senhora dos Prazeres se chama Lages, comemorando 250 anos.
provas da ACAF gostam de efemérides, então pode ser uma questão bem tranquila para você. Tudo bem? O nome da guerra que ocorreu em Santa Catarina, evidenciando os primeiros problemas agrários do estado, foi a Revolução Farroupilha e a formação da República Juliana na região de Laguna. Isso está certo ou está errado? Problemas agrários. Você lembra de problemas agrários, você lembra de história do Brasil e geografia do Brasil também. Quem foi aluno nosso no ensino médio do 2º ano, lembra que as primeiras apostilas, a primeira, são 4 capítulos inteiros, falando sobre agricultura, a grande explicação para... Estou febril, tá? Eu estou com tosse, mas descobri que ontem foi da sinusite, então eu estou ferrado, mas tudo bem. Assim, a questão que envolve os conflitos agrários, eles vão ter origem lá nas capitanias hereditárias e que explica bastante essa questão que envolve a desigualdade social no Brasil também, tá? Por essa concentração de terras. E nós tivemos, nos períodos do século XIX e XX, 3 grandes eventos marcando essa questão que envolve conflitos agrários. O cangaço, né, no Nordeste, Canudos, no Nordeste, e aqui em Santa Catarina nós tivemos o contestado. Então, quando eu falo de uma guerra em Santa Catarina, trabalhando por conflitos agrários, é o contestado. Monge João Maria, né? Movimento messiânico, aquelas pessoas que seguem Messias, né? E aí os caras vão fazendo aquelas loucuras todas, que foi um conflito que foi bem caracterizado por ser muito violento, digamos assim. Por quê? Porque você teve inclusive o uso das forças armadas, né? Da Força Aérea, que bombardeou o pessoal lá do contestado, né? Isso foi entre outubro de 1912 e agosto de 1916. Então, nesse ano não é uma questão, né, tão assim, mas se liguem, porque no ano que vem, 1912, 110 anos. Então pode ser que caia alguma questão por isso. Então é uma região disputada por conta da riqueza de erva mate que existia lá, a questão da madeira, né? E por nós estarmos vivendo nesse atual momento político do Brasil, na questão ambiental, dessas descobertas aí por parte do DWS ou FWS agora, que é o tipo IBAMA dos Estados Unidos, que denunciou o governo, denunciou para a Polícia Federal no Brasil o transporte e a venda de madeira ilegal, né? Os Estados Unidos estão fazendo essa acusação. Então, pode ser que caia alguma coisa relativa exatamente a essa disputa por extração de madeira, né? A questão do Paraná, Santa Catarina, ali no Vale do Rio do Peixe. Essa questão, então, está errada. Tudo bem? Ou tudo bem? Vamos lá. Quarta questão, falar de Anita Garibaldi. Por que eu botei Anita Garibaldi? A rainha dos 2 mundos, né? Anita Garibaldi, nós estamos comemorando 200 anos do nascimento dessa mulher. Alguns dizem mulher porreta, mulher macho, mulher que pegou nas armas, viu seu príncipe encantado num cavalo branco, montou no cavalo dele e foi lutar. Outros já dizem, coitado do marido dela, né? Ela viu um cara passar, um aventureiro, largou a família, largou o filho e subiu num cavalo e foi embora para o outro lado. As visões são distorcidas, você que sabe o que você quer acreditar. Anita Garibaldi, ela foi famosa por causa da República Catarinense, ou o que a gente chama de República Juliana aqui no Brasil, né? Em Santa Catarina especificamente, tem os resquícios da revolta farroupilha no Rio Grande do Sul. Então esse é um assunto interessante, porque ela encontra um italiano que é um mercenário chamado Giuseppe Garibaldi. Tem uma minissérie que fala sobre isso, que ele é o Tiago Lacerda e a Anita é a Giovanna, não sei o nome da atriz. Esse conflito são aquelas tropas que lutavam contra o governo central que vinha do Rio Grande do Sul. Porque aí você vem o Rio Grande do Sul subindo contra o governo imperial, toma Laguna, proclama a República Juliana, e aí você tem aquela história que é bem conhecida, que é o catarinense que virou o coxo, né? Por quê? Porque a Revolução Farroupilha, que ela era uma revolução por conta da questão do charque, etc e tal, né? Tem um monte de fatores. Se um dia a gente trabalhar história e geografia do Rio Grande do Sul, a gente conta um pouco mais sobre isso. Mas era um acordo que tinha entre os revoltosos, Bento Gonçalves, né, pessoal da Revolução Farroupilha do Rio Grande do Sul,
para que os catarinenses apoiassem a revolta para pressionar o governo, né, na questão do preço do charque. E aqui o pessoal virou o coxo. Santa Catarina, os grandes devedores do governo, que estavam contra o governo, tiveram absolvição de dívidas. E aí trocaram a bandeira. Quando os caras chegaram aqui, não tinha mais apoio. E por isso a Revolução Farroupilha acabou não vingando da maneira que queriam que vingasse naquele momento. Então a questão número 4 aqui fala dos 200 anos do nascimento de Anita Garibaldi. Qualquer dúvida que você tenha, meu Instagram tá lá, né? Você pode mandar alguma coisa. Alguns alunos aí têm meu WhatsApp, né? Vocês mandam perguntas que a gente dá uma resposta para vocês também para ajudar. Bom, sobre a industrialização, urbanização de Santa Catarina. Por que eu estou batendo em Santa Catarina? Porque cai a questão de Santa Catarina, né? E você não teve Santa Catarina. A gente não teve aula sobre Santa Catarina no ano ainda. Geralmente no final do ano. Então, a partir de 1970, o processo de industrialização em Santa Catarina, ele se intensificou, levando ao estado a um intenso fluxo migratório do campo para as cidades. Atenção! Próximas apostilas você vai ler isso. Espero que não, vocês vão passar na caixa agora e vai embora. Mas, a partir dos anos 70, a mudança é no Brasil, de uma população majoritariamente rural, ela troca para ser uma população majoritariamente urbana. Hoje, 84% da população brasileira vive em cidades. E aí você tem um critério meio maluco do IBGE, que alguns contestam, mas é uma coisa que fica para mais tarde ali. Bom, essa migração para as cidades condicionou a uma maior estrutura urbana, ou seja, tem que expandir a rede viária, tem que modernizar os acessos, criar portos, aeroportos, etc. Então essa aqui, óbvio que é uma questão correta. Por quê? Porque você precisa, claro que a gente está falando aqui de uma coisa mais, não ilusória, né? Mas seria o correto. Você ter planejamento, né? Na hora da construção das suas cidades. Planejamento na hora de formulação de leis, como por exemplo do plano diretor. Para que você tenha então uma melhor articulação dentro da cidade, nas periferias, centro, para as pessoas viverem em harmonia tranquilos. A industrialização deu um grande impulso na urbanização, não só aqui, né? Você lembra que você aprendeu já que lá, quando começa a Revolução Industrial, lá na Inglaterra, o que acontece? Aquilo que a gente chama de transição demográfica. Nasce gente, nasce gente, nasce gente, nasce gente. Morre gente, morre gente, morre gente. Só que de repente começa a morrer menos gente. Por que morre menos gente? Porque você industrializou. Você industrializou, você urbanizou. Você urbanizou, você botou cano. Você botou cano, botou infraestrutura. Saneamento básico. Menos doenças. Né? Eu estava vendo a aula do Gusto, quase morri aqui, né? É só doença, só doença, só doença. Meu Deus. Mas vírus, dengue, chikungunya, papabá, um monte de coisa, né? Começa a diminuir. Por quê? Porque você está urbanizado. Então, ao passo que as cidades, a população está cada vez aumentava, porque continua nascendo gente, né? Você não pode esquecer. Em 1850, você tinha 1 bilhão de pessoas no planeta Terra. 100 anos depois, você tinha 2. 50 anos, você tem 7. Cara, é uma loucura, né? Pobre gosta de fazer filho, né? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Nessas cidades que vão aumentando, os processos de atividades realizadas também têm um caráter mais urbano e que são diferentes do campo. Isso vai ser verdadeiro? Sim. Só que também tem um detalhe negativo. Esse pessoal que está vindo do interior, esse pessoal que fala porta porteira, esse pessoal não tem qualificação para trabalhar na cidade. Então necessita de quê? De qualificação, tem que estudar. O cara do interior não tem, é o agricultor, o pequeno, perde terra, vai para a cidade, vai viver nas periferias e trabalhar somente com coisas de serviço pesado, né, como construção civil, etc. e tal. Santa Catarina obteve seu primeiro salto no processo de urbanização em meados do século XX. Antes de 1940, sua urbanização era incipiente. A economia era essencialmente agrícola, voltada à exploração do minifúndio familiar. Corretíssimo. Eu sempre argumento o seguinte. Se eu perguntasse para você agora e você estivesse em sala de aula presencialmente e respondesse, eu diria, qual a cidade grande de Santa Catarina? Ah, Pomerode. Não, né? Pissarras. Meu Deus, né? Pissarras é um trocinho assim. Ah, não, Blumenau é grande. Ah, Floripa é grande. Joinville é grande. Grande porcaria. Todas as cidades catarinenses são médias. Todas não, né? Umas 5, 6 são médias. A maioria são pequenas. O que isso é bom para nós. Por quê?
Porque esse legado, essa herança que nós temos de Santa Catarina, ela ser essencialmente agrícola por conta dos italianos, dos alemães, né? O pessoal que vem para cá da colonização europeia, eles são muito mais de exploração de minifúndio familiar. Então nós temos pequenas e médias propriedades. Não tem grandes latifúndios, não tem cidades gigantes, né, com um monte de coisa, né? Você tem pequenas e médias cidades, o que garante uma melhor qualidade de vida, porque a distribuição de renda ela fica um pouco melhor. Tudo bem? Então, essa questão também está verdadeira. Floripa, Blumenau, Joinville, Lages constituíam desde os anos 40 e 50 os maiores centros do estado. Continuam sendo, tá? Ainda nós temos essa grande capacidade de sermos polos de influência. Mais adiante você vai ver nas apostilas, vocês não, né? Vocês tudo vão embora. O pessoal que vai fazer a CAF no meio do ano, cursinho, né? Vai embora. Mas o pessoal que vai acompanhar depois, a gente vai ver mais adiante que quando você fala de urbanização e de funções de cidades e outras coisas mais, né, dentro do processo que envolve essa estrutura de demografia, a gente vai ver que as áreas de influência, polos de influência, Floripa influencia Palhoça, Biguaçu, Tijucas, Barreiros, né? Aí você tem Blumenau, Brusque, Gaspar, Ilhota, Pomerode, Indaial, né? São polos de irradiação de influência. Então essa questão também está correta para a gente. Sobre a história da economia catarinense, o que a gente pode falar? Que a vinda dos açorianos até eles chegarem aqui, a gente não falava em economia de região que hoje conhecemos. Por quê? Porque esse cara, o açoriano, ele é um manezinho da ilha, cara pálida. Quer esquece, não quer diz, né? Tem tainha, tem, não tem, tá? Deixa lá estopor, né? É o pessoal que fica lá na ilha, tranquilo, na beira-mar, se tem peixe, não tem peixe, né? Quer peças, come só tainha. Ou seja, não existia uma economia da região como a gente tem hoje, tá? Porque você tinha somente uma função bem pequena, né? Que era a questão de pesca. Agora, a partir do final do século XVIII, é possível observar uma pequena atividade familiar que ela é de subsistência, que tem excedentes exportáveis, sendo que aquilo que a gente chama de atividade econômica mais importante foi a pesca da baleia, que está correto. Por quê? Porque quando você fala dessa intensa atividade familiar, a gente tinha aqui, praticamente até o início do século XX, subsistência. É o colono, ele trabalha para ele comer, o que sobra é o excedente, ele vende em feira e outras coisas mais, e é o que ele faz. Só que possivelmente, realmente, no século XVIII ainda, nós tínhamos como grande poder econômico, grande produto econômico aqui dentro de Santa Catarina, a pesca da baleia, para tirar o óleo, a carne, tudo que você tem de conhecimento. Hoje é um pouco diferente, né? Porque você não pesca mais baleia, você tem um turismo de observação, né? Então é uma coisa diferente. Na primeira metade do século XVIII, Santa Catarina já era um importante polo industrial, exportando, por exemplo, farinha de mandioca para os demais estados. Claro que não, né, cara pálida? A indústria em Santa Catarina, ela mais se fortalece nos anos do século XX. Primeiro ponto. Segundo ponto importante, exportar farinha, né? Por favor, né? Farinha de mandioca em indústria, né, mano? Meu Deus, os caras fazem um trabalho muito artesanal naquele momento, né? Ainda hoje, se você for para o sul de Santa Catarina, passando por Capivari de Baixo, Tubarão, chega em Jaguaruna, você tem lá fazendas pequenas, familiares, de produção de farinha de mandioca, que eu já dei aula lá, que durante 30, 40 dias os alunos subiam da sala de aula. Aí você, meu Deus, o que aconteceu? Estão tudo tristes, não querem mais minha aula? Não, eles vão ajudar na mão de obra de moer a farinha. Ah, mas eles não vão aprender nada. Mas aí, né, tem que ajudar a questão familiar, né? Então, está falso isso aí. E no final do século XIX, é possível perceber iniciativas de produção industrial no estado, sobretudo devido à chegada dos imigrantes alemães e italianos que aqui se instalaram. Certo, principalmente alemão, né? Italiano tem, mas alemão tem muito mais, né? Você vai ali para Jaraguá, Joinville, né? Você tem bastante indústria, você tem polo metal mecânico, você vai aí para Blumenau, Brusque, coisas têxteis, né? Então você tem uma indústria incipiente com os alemães e também chegaram depois com os italianos. Tudo bem? Vamos lá.
Considerando-se a formação e o crescimento das cidades em Santa Catarina ao longo do século XX, é correto afirmar o quê? Crescimento e formação das cidades. Apertei o botão errado. Não liguem. É a febre. Continuando. A excelente condição sanitária alcançada em Santa Catarina fez com que as maiores cidades, Florianópolis, Joinville, Blumenau e outras tantas menores, tenham desde muito superado os problemas com saúde pública, daí resulta a expressão Estado com melhor qualidade de vida. Certo ou errado? Claro que está certo o Estado com melhor qualidade de vida, mas está errado. Por quê, cara pálida? Aonde que você superou o problema de saúde pública nesse país? Aonde você superou problemas de saúde pública em Santa Catarina? Senão teria gente morrendo, hospitais lotados, UTIs socadas de gente. Não tem. Então, a excelente condição sanitária também é questionável, porque você vai dizer o seguinte, não é 100% de saneamento básico que existe no Brasil. Então as condições sanitárias não são melhores para todo mundo. Quem já foi meu aluno, ano passado, eu já passei até um videozinho pequeno falando sobre crianças brincando com esgoto céu aberto, sabe? Deficiente a condição sanitária, então não pode marcar essa aqui. A duplicação da BR-101 concluída em 2006 auxilia hoje o desenvolvimento sustentável das cidades portuárias como São Francisco do Sul e Itajaí. Você marca errado. Por quê? Meu Deus! Mas a duplicação da BR ajudou o desenvolvimento de cidades como São Francisco do Sul e Itajaí? Sim, o escoamento de produção. Agora, desenvolvimento sustentável? Não, né? Desenvolvimento sustentável tem a ver com redundância, sustentabilidade. Você tem caminhões que queimam gases do efeito estufa. Tem todos os problemas de congestionamento, tem todo um problema de asfalto que é preto e atrai muito mais o calor, na questão do albedo, né? O albedo, o que é o albedo? É a radiação do sol que bate na terra, 5% volta para o espaço, 95% fica absorvido pelo asfalto. Então esquenta demais as cidades. Então tem problemas ambientais gigantes. Portanto está falsa. Em Criciúma, cidade que eu já morei, pode-se verificar a preservação ambiental bem realizada, fruto da preocupação constante da exploração do carvão pela indústria carbonífera. Vou contar um segredo para vocês. Carvão é coisa do capeta. Por isso vem do fundo, né? Porque o carvão é muito poluente. O carvão polui na extração, no transporte, na queima, no resíduo. Cara, o carvão é terrível e Criciúma tem um grande problema ambiental. Se você fala em... Talvez se você falasse assim, em Criciúma pode verificar uma conservação ambiental bem realizada, mais ou menos. Por que conservação poderia ser? Porque quando você conserva alguma coisa, você tem uso daquilo ali. Então a conservação você continua usando, a preservação você não mexe mais. E se você tem exploração de carvão, e vai ter bastante agora por conta das termoelétricas, permite Capivari de Baixo, né, que tem que fazer a queima de carvão, você não tem preservação ambiental nenhuma. Turismo e festas municipais eram fontes de captação de recursos importantes para a região do Planalto Catarinense desde 1920, quando da criação da Festa do Pinhão em Lages. Por que eu botei Lages? Porque é dos anos 70 para cá que Lages começou a fazer a Festa do Pinhão, antes não tinha, tá? E Lages 250 anos, né? Então você não se esqueça disso. Garopaba, pertinho da Ferrugem. Em Bituba, municípios onde ocorria a pesca da baleia, lá que a gente falou no questão anterior, depois da proibição e na última década, estão investindo no turismo de observação de baleias francas, que alcançam o litoral daquelas cidades todos os anos. Já levei alunos lá para a Praia da Armação, já fomos fazer mergulho, Praia da Armação é em Bombinhas, mas já fizemos mergulho lá e a gente viu as baleias francas passando por ali, né? Então é um turismo de observação, é um turismo diferente daquele que você pega alguma coisa e leva embora. É aquilo que você vai observar, tira foto, filma e deu. Dali você não leva absolutamente nada. Entre as formas de produção de energia elétrica no Brasil, as hidroelétricas compõem uma considerável fatia do que é gerado. Eu coloquei sobre isso por conta da crise hídrica que nós estamos vivendo. Talvez não tenha tido tempo hábil para se colocar uma questão falando sobre a crise e a compra da energia que o governo brasileiro vai fazer das termoelétricas que são privatizadas. Mas sempre se fala sobre isso, de água, até porque você não teve, quem está fazendo o cursinho extensivo ali, né? A apostila com hidrografia é a apostila 4, talvez não tenha chegado ainda. A respeito das hidrelétricas brasileiras com maior capacidade de produção de energia, é correto afirmar que entre as usinas localizadas na Bacia Hidrográfica de São Francisco, que é do Rio São Francisco, que nasce lá na Serra da Mantiqueira, lá em Minas Gerais,
sudeste e entra pela região nordeste, sai entre Sergipe e Alagoas, a gente tem em destaque a usina de Xingó e Paulo Afonso entre as que mais produzem energia no Brasil. Correto, elas não são muito divulgadas, a gente sempre fala em Itaipu, Tucuruí, mas são duas grandes usinas hidrelétricas fornecedoras de energia, tá? Então a gente tem um processo bem interessante de produção de energia elétrica nessas duas usinas que atravessam o Rio São Francisco, a usina de Xingó e a de Paulo Afonso. A 9 fala que os mapas da cartografia têm características típicas que as classificam e representam elementos selecionados em um determinado espaço geográfico de forma reduzida, utilizando simbologias e projeções cartográficas. Apostila 1, né? Falamos de cartografia lá na frente 1, acho que é a aula 3 ou 4 por ali. Esse texto se refere ao que é cartografia, ao estudo das cartas, é o estudo do conhecimento da formulação de mapas, que vai fazer o planejamento, a execução da representação do espaço geográfico. Qual é o problema de você representar? 2. A Terra é redonda. Meu Deus! A Terra é redonda? Sim, tá aqui, ó. Eu até tenho um modelo, ó. Tadã! A Terra é redonda. Se a Terra é redonda, qual é o problema que eu tenho? Primeiro, como é que eu pego uma coisa redonda e coloco no papel, sem distorção? É difícil. E além de tudo, também tem um outro problema. Como é que eu pego uma área como o quarto de vocês? Você está agora no quarto, deitado, tranquilo, descansando, né? Olhando essa aulinha, e de repente você diz assim, pega uma folha de papel A4 e coloca o teu quarto ali. Não tem como colocar, tem que fazer uma proporção. Então, quando você fala da proporção, o que eu digo aqui? Que isso é verdade. A relação da dimensão entre a representação gráfica e a realidade é chamada de escala. Uma escala 1, 2,50 milhões, significa que para cada 1 centímetro equivale a 50 milhões de centímetros, é considerada menor que uma escala de 1 centímetro para 25 milhões. Como assim, cara pálida? Porque você tem que entender. Quando eu falo 1 para 50 milhões, ela é menor em detalhamento. Então, sempre que o denominador ali, 50 milhões, for grande, pega um mapa mundo de 1 para 250 milhões, ele tem menor detalhe. Então, a escala é menor. Quando eu pego uma escala de 1 para 25 mil, 1 para 50 mil, é o que você que vai fazer arquitetura, engenharia civil, engenharia elétrica, vai trabalhar com os croquis, com aquelas plantas baixas ali. Então, verdadeira questão 9. Sobre globalização, que, nossa, é uma coisa que vira e mexe, cai em prova da CAF, tá? Até o século XX, o início das duas grandes guerras, havia uma ordem mundial, multipolar, com várias potências coloniais rivalizando, tendo o Reino Unido como a mais poderosa, completamente verdadeiro, né? Até o início do século XX. Então, você tinha o Reino Unido, que era a grande potência por conta da Revolução Industrial. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, duas superpotências dividem a supremacia, né? Que é os Estados Unidos de um lado e a Alemanha do outro, né? Não, né? A União Soviética. Os antagônicos modelos econômicos, capitalismo e socialismo. Em 1945, houve a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética, inaugurando o início de uma ordem mundial totalmente capitalista. Errado, porque o Muro de Berlim foi construído em 1962, 61 para 62. A queda foi em 1989, que você colocando a queda do Muro em 89, a reunificação das Alemanhas em 90 e a desintegração da União Soviética em 91, são os três problemas que vão resultar no fim da Guerra Fria, três eventos, né, e que vai surgir a nova globalização de um mundo totalmente capitalista praticamente, apesar de você ter Coreia do Norte, Laos, Camboja, Vietnã e a China, que é capitalista. A China usa o capitalismo para ganhar dinheiro, então fiquem tranquilos aí. A fundação da União Europeia e o vertiginoso crescimento econômico da China, passando a rivalizar com os Estados Unidos, deram impulso ao estabelecimento de uma ordem mundial multipolar a partir da década de 90. Essa correlação de forças econômicas, das maiores, né, conta ainda com o Japão, importante potência asiática, e com a seção dos países emergentes, entre eles aqueles chamados de BRICS, no qual o Brasil faz parte. Aqui tem um detalhe, aqui é uma coisa que ela é verdadeira, essa questão, mas você não pode esquecer de uma coisa muito ruim para nós, de fevereiro do ano passado. Que foi o quê? O rebaixamento do Brasil por parte do Trump, botando o Brasil como subdesenvolvido, não mais emergente, tanto o Brasil como a África do Sul. Só Rússia e China, né? Por conta daquela história, né, que o governo brasileiro aceitou
perder todos os direitos e regalias na Organização Mundial do Comércio em troca de entrar no OCDE, o OCDE, né? Que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico dos Países Ricos. A gente não vai entrar nunca, mas enfim, né? Alguém acreditou nisso. Abandonamos tudo da OMC e a gente ficou rebaixado a ser pobre novamente. Mas enfim, por enquanto essa aqui está verdadeira. Em 99 surge o G20, que é um grupo composto pelas 19 maiores economias do mundo, acrescidas da União Soviética, União Europeia. Esse grupo de países ricos e de países emergentes passou a constituir uma importante arena de discussões sobre questões políticas, econômicas, financeiras e interesse mundial. Está verdadeiro. Inclusive, ontem teve reunião, né, a última reunião, a primeira reunião do G7 ou do G8 com o Joe Biden e a última reunião com Angela Merkel, né, que ela está saindo do governo alemão. Observando esse mapa, e aqui a gente está falando mais praticamente de atualidades, apesar dos países desenvolvidos serem os mais preparados para receber refugiados, então é um mapa que traz os refugiados das migrações que nós estamos vendo nos últimos 10 anos, principalmente por conta da Primavera Árabe na Síria, especificamente na Síria, né, o principal destino dos que fogem de conflitos e guerras tem sido os países em desenvolvimento. É óbvio, você não vai para um pobre, né? Ah, eu tô mal, tô caindo dos pedaços, tô morrendo de fome. Vou para onde? Vou para a Etiópia. Por favor, né? Você vai tentar entrar num país mais rico. Ontem foram presos 140 brasileiros que tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Aliás, todo dia tá chegando gente lá de 200, 300 pessoas, né? Os caras estão fugindo do Brasil, uma coisa louca. Não sei porquê, né? Mas enfim. A imagem da crise que emocionou o mundo, a foto do corpo de Alan Kurdi, um menino de 3 anos, ocorreu nas praias do país que mais abriga refugiados sírios em seu território, a Turquia. Nas margens do mar Mediterrâneo, aquele menininho que estava caído, né? Numa vala, né? Que tem aquele outro Aylan também que estava na praia tirando a foto da criança, né? Morreu afogado, aquela coisa toda. É uma das imagens mais cruéis que a gente tem, principalmente por conta de uma ação que poderia ser um pouco mais trabalhada. Parte dos movimentos europeus, temos apenas... Já estou passando. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Aqui fala dos movimentos políticos europeus, né? Os sírios são imigrantes, então você marca verdadeiro. O Estado Islâmico é um dos principais recebedores de refugiados sírios, o que aí não é. O Estado Islâmico é um grupo terrorista, né? Que é formar um califado na região do Oriente Médio. Os sírios não transpõem as fronteiras do seu país, não tem nada a ver com entrada de autorização, que eles estão fugindo mesmo. E aqui você tem duas questões de atualidades bem críticas, né? Eu coloquei no meu Instagram um vídeo de 2 minutos sobre os 100 anos do massacre de Wall Street, de Tulsa, né? Tulsa, que é Wall Street negra, que é um dos piores capítulos da história da violência racial, porque você tem um monte de coisas sobre questões raciais, inclusive uma sugestão. Se você não sabe se você tá aqui, ó, um pequeno manual do antirracista. Você sabe se é racista ou não, né? Uma boa leitura para fazer uma elaboração de prova. E também tem uma coisa sobre tolerância, né? Que é o paradoxo da tolerância do Karl Popper, né? Que ele fala sobre a ideia que no ambiente social a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Então a gente vive num ambiente de intolerância de todos os tipos. Então talvez sejam 2 temas bem possíveis de você colocar, por exemplo, principalmente o último, numa redação, a questão da intolerância, que eu citei em aula, né, para quem teve minha aula ao vivo, e também a questão do homeschooling. Certo, galera? Uma boa prova para vocês, uma boa aula com o professor Urtigão aí. Deixa eu botar meu óculos, que ele é um óculos especial. Ele tem pequenas correções de araldite, né, de coisa aqui do lado, porque ele se espatifou por causa do meu filho. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum questionamento? Ixi, meu cabelo está todo embaranhado. Tudo tranquilo? Ok, Emily. Tranquilo também. Então eu deixo vocês, né? Acho. A Flávia falou alguma coisa? Não. Ok, Eduarda. Tudo certo, Fernando. Boa prova. Quem é de Blumenau, amanhã estarei em Blumenau, né? Se a minha febre permitir, se a minha coriza permitir, se minhas costas permitirem, se meu carro me levar. Carro não, meu Peugeot, né? Mas a gente se encontra lá amanhã na entrada. Na saída eu quero estar em casa já dormindo, né? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Grande aula, professor Urtigão. Obrigado, Henrique. Parabéns pela sua aula aí. Maravilhosa. Valeu, um grande abraço. Boa aula. Tchau. Fui. Obrigado, um abraço.